Olá, um bom domingo a todos. Como hoje falar de ser um bom católico, como nós hoje vivemos num catolicismo modernista. Em 1958 foi, começou um novo catolicismo, um catolicismo moderno, onde as pessoas passaram a viver de uma forma, um catolicismo bem liberal. Quando começou em 1962, começou o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II foi um novo catolicismo, porque nós tivemos praticamente 1950 anos de um catolicismo autêntico, que radical a tudo que a modernidade seria contra. Mas, perdão pelo espirro, mas eu nasci na década de 50 e vivi ainda os últimos fulgores do crepúsculo, da mudança entre antigo catolicismo e novo catolicismo. Sempre me considerei um católico autêntico, sempre procurei analisar tudo que manda Jesus Cristo nas suas palavras no Novo Testamento. E depois de analisar tudo, continuei sendo um católico. Meu pai, quando eu era criança, ele tinha o maior desejo que eu fosse um sacerdote, e eu não consegui ser por motivo dessa mudança de catolicismo tridentino e catolicismo modernista. Quando se, quando se fala de um catolicismo tridentino, se fala com consciência, sabendo o que pode se falar, porque se 1950 anos foi sempre pensado e, e botado em prática um catolicismo verdadeiro, onde se celebra o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, onde tudo é baseado no que Cristo veio fazer. É simples, 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 simples. Tirar o pecado do mundo. E quando ele veio tirar o pecado do mundo, ele sabia o quão grave seria para tirar o pecado do mundo. Ele teria que se passar pelo o sacrifício da cruz. E quando ele passou pelo sacrifício da cruz, ele foi, ele foi rejeitado agora, no meado do século XX para cá. O sacrifício da cruz ficou sem sentido, porque as pessoas não precisam mais sacrificar a sua vida, tudo é baseado em glória, em milagres, de coisas boas. Mas quando Jesus veio tirar o pecado do mundo, ele, por si próprio, o que ele nos deixou como base suficiente: se queres ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje ninguém quer seguir a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é pesada,
A cruz de Cristo é masoquismo e a gente não devemos. Ele já fez tudo por nós e nós não precisamos fazer nada por ele. Como que se ele precisasse de nós de uma maneira banal, como os homens pensam hoje nas coisas que eles acham que é. Basta só aceitar Jesus. A gente aceitar Jesus é uma coisa bem banalizada, porque aceitar tem que ter um sentido de aceitamento, tem que para aceitar Jesus, em primeiro lugar, nós temos que ser convincente a ele que nós somos fiel a ele e nós aceitando como o que ele passou aqui na terra no seu martírio da cruz, nós teríamos que também aceitar o martírio da cruz, porque o mundo de hoje já é um martírio. Só em pensar em tudo que está acontecendo hoje já é um martírio. Mas esse martírio seria para ser praticado por amor. Da mesma forma como Cristo padeceu o tormento da cruz, nós também deveríamos participar os sofrimentos da nossa cruz no dia de hoje e procurar, sempre que pudesse, alertar as pessoas que não é necessário carregar uma cruz de madeira nas costas, mas sim aceitar os sofrimentos de Cristo com o amor que ele teve para conosco. Um Deus no seu trono descer à terra para resgatar os filhos de Adão. Tem amor maior, deixar todo o seu poder de, de Criador para vir resgatar as criaturas que por si próprio não teria condições nenhuma de salvação. Então, nós católicos que estamos hoje vivendo dupla religião, católico de 1950 anos e católicos de 75 anos. Esses últimos 75 anos foram um abalo muito grande, porque muitos daqueles que se dizia católico, que são católicos, mas viu muita gente, como os evangélicos, viram o erro no catolicismo atuante dos últimos 75 anos. Normalmente, mais de 50% dos evangélicos hoje, todos eles foram católicos. E como o catolicismo dos 75 anos foram baseado em muitos erros, passaram a sair do catolicismo modernista e passaram a ser evangélico. Os evangélicos começaram na década de 50 para cá. A gente conhecia os evangélicos com roupas bem compostas, bem vestidos, com as mulheres com saias abaixo do joelho, não usava batom, não usava esmalte, não usava nem brinco, era um respeito. Hoje não, hoje os evangélicos já são modernos, já tem suas vestiduras são iguais a dos católicos. E assim eu mantive uma vida assim de catolicismo autêntico dos 1950 anos, e hoje vivi esses 60 anos reservado, oculto, num canto, sem ter muito o que fazer, nem falar, só
nos livros santos procurando o que devia fazer, e assim eu fiz. Há 4 anos atrás comecei a assistir o Frei Tiago, que foi aonde ele apareceu uma pessoa esclarecendo os erros do Concílio Vaticano II, e eu achei interessante o público e a forma como ele trouxe ao público esses erros. E o meu grande guia foi Hugo Vast, um grande escritor argentino, que ele nos deixou uma explicação do que era o antigo catolicismo, o verdadeiro catolicismo, e as coisas que começaram a fazer para tirar do antigo catolicismo tradicional, para botar um moderno catolicismo onde coubesse todas as pessoas que pudessem participar de uma missa em que tudo pode. Então, o Hugo Vast nos deixou um alerta e as explicações de como evitar ser modernista. E aqui ele botou uma posição nos anos do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano seria o novo Santo Império. E como é ser o novo Santo Império se o Império de Jesus Cristo é o sacerdote eterno? Então, no ano de 1958 para cá, foi fundado, segundo Hugo Vast, tiraram o verdadeiro catolicismo de Jesus Cristo e criaram um outro catolicismo, que é a construção de um novo Santo Império. E quem começou a fundação do novo Santo Império, segundo Hugo Vast, foi João 23 e Paulo VI. Então, são palavras que a gente pode estar falando, que um leigo não tem muito prestígio de falar, mas quando há 4 anos comecei, depois do Frei Tiago ter começado a falar, eu achei interessante em falar do que o Hugo Vast nos alertou. E então, todos os domingos, num horário conveniente, eu venho aqui falar um pouco do que eu aprendi e do que pode uma pessoa vir a perceber como foi o antigo catolicismo de 1950 anos e o novo catolicismo de 75 anos, para chegar a uma conclusão e ver se vale a pena prestar atenção no que Hugo Vast, esse grande escritor, nos deixou para nós. Mais assim, ele ainda falou que o catolicismo modernista de 75 anos é o cântico dos cânticos do século XXI. Domingo que vem falaremos mais um pouco sobre o antigo e o novo catolicismo. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.